Olá a todos que nos acompanham aqui no Infomoney. Eu sou Vera Brandimati, presido o Conselho Editorial do Infomoney e ao meu lado está Raquel Ballarin, que é a diretora de redação do Infomoney. Hoje nós vamos conversar com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O ministro já presidiu o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, de maio de 2020 a fevereiro de 2022, e na próxima segunda-feira, 12 de setembro de 2022, a ministra Rosa Weber assumirá a presidência da mais alta corte de justiça do país e o ministro Barroso assumirá a vice-presidência. Ministro, é um prazer recebê-lo. Eu gostaria que, então, o senhor primeiro contasse um pouco como é o funcionamento do Supremo nessas questões, principalmente para esse público nosso, investidor, qual é o papel do Supremo, e muitas vezes se diz que o Supremo é ativista, mas, na verdade, qual é essa função que leva a passar essa percepção para a sociedade, para parte da sociedade, né? Boa noite, Vera. Boa noite, Raquel. Muito prazer de estar aqui com vocês. Nessas questões que têm algum interesse para o mercado, eu acho que eu gostaria de, talvez, desfazer três lendas ou três crenças que, a meu ver, não correspondem à realidade fática. A primeira é de que existe ativismo judicial no Supremo. A segunda, de que o Supremo seria um tribunal com muitas decisões contrárias à livre iniciativa. Em terceiro lugar, que o Judiciário, em geral, e o Supremo, às vezes, contribuem para a insegurança jurídica. Eu acho que essas são três visões que não correspondem à realidade. E, começando pela questão do ativismo judicial, é preciso fazer uma primeira distinção entre judicialização e ativismo. O Brasil é, de fato, um país em que existe ampla judicialização da vida, tanto quantitativa na justiça ordinária, quanto qualitativa no Supremo, com as grandes questões éticas, econômicas e sociais. Portanto, quase tudo chega ao Supremo. Porém, ativismo significa uma decisão que leva um princípio vago da Constituição a uma situação que não foi prevista nem pelo Constituinte nem pelo legislador. E, portanto, seria uma função próxima da criação do direito. Isso acontece muito excepcionalmente. O que o Supremo tem verdadeiramente é um grande protagonismo na vida brasileira. E aí eu fiz uma listinha dos 5 fatores que, a meu ver, trazem esse protagonismo, Vera e Raquel, que eu penso que vão ajudar a exposição desses fatores as pessoas terem uma compreensão adequada. A primeira causa dessa judicialização ampla e do protagonismo do Supremo é uma Constituição bastante abrangente e extremamente detalhada. No mundo, em geral, as constituições cuidam de organizar o Estado, de separar os poderes e definir suas competências e de definir quais são os direitos fundamentais. Essas são as matérias típicas de uma Constituição. A Constituição brasileira, por muitas circunstâncias, faz muito mais do que isso. Ela cuida do sistema previdenciário, do sistema tributário, da saúde, da educação, da cultura, do esporte, da criança e do adolescente, do meio ambiente, da proteção dos indígenas, da proteção dos idosos. Portanto, é uma Constituição que cuida de muitos temas. Quando você traz uma matéria para a Constituição, de certa forma você a retira da política e a traz para o direito. Portanto, essa é a primeira razão de um certo protagonismo do Supremo. A vida no Brasil se judicializa em muitos temas que em outras partes do mundo ficam relegados para a política. A segunda causa desse protagonismo do Supremo é que é muito fácil chegar ao Supremo no sistema constitucional brasileiro. Existem muitas ações que permitem chegar diretamente ao Supremo. Tem ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação de inconstitucionalidade por omissão, arguição de descumprimento de preceito fundamental, de modo que quase tudo chega ao Supremo. E como chega ao Supremo rapidamente, por ação direta, às vezes o Supremo, em vez de dar a última palavra, ele dá a primeira palavra sobre uma questão que tenha sido impugnada, como, por exemplo, esta lei relativa ao piso de enfermagem. Em terceiro lugar,
é muito vasto o elenco de órgãos e entidades que têm esse acesso direto ao Supremo, que estão lá na Constituição. Então, o presidente da República, o procurador-geral da República, a mesa da Câmara, a mesa do Senado, todas as assembleias legislativas, todos os governadores, todos os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, o Conselho Federal da OAB, todas as confederações sindicais e todas as entidades de classe de âmbito nacional. De modo que é preciso que um interesse seja muito chinfrim para que ele não seja levado ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, num contexto em que quase todos os temas chegam ao Supremo, não é muito fácil você traçar uma linha divisória da fronteira entre o direito e a política, porque essas coisas em alguma medida se misturam. E geralmente quem gosta da decisão diz que foi boa interpretação constitucional. E quem não gosta diz que o Supremo está invadindo a esfera de outros poderes. Vou dar um exemplo típico. No caso brasileiro, a proteção do meio ambiente está na Constituição. Um meio ambiente saudável é um direito fundamental de todos e a sua proteção é um dever do Estado. Isso diz a Constituição brasileira. As outras constituições do mundo não dizem isso. Então, há uma ação no Supremo questionando a política ambiental brasileira. Em 2012, havia um desmatamento de 4 mil quilômetros quadrados na Amazônia. Em 2022, está chegando a 15 mil quilômetros quadrados, mais do que triplicou. E o Brasil tem compromissos internacionais de redução de desmatamento e da redução das emissões de carbono, que o desmatamento aumenta essas emissões. Portanto, no Brasil, essa é uma questão que foi judicializada e está sendo decidida pelo Supremo. Portanto, há uma circunstância muito brasileira que dá esse protagonismo. Mas não é uma escolha do Supremo, é um arranjo institucional que a Constituição brasileira deu. Em quarto lugar, uma competência criminal vastíssima, que dá grande visibilidade e desperta muito interesse da imprensa. Em 2017, quando eu mesmo propus uma redução na interpretação do foro privilegiado, havia mais de 500 processos criminais no Supremo contra parlamentares. Portanto, é impossível você ter 500 processos criminais entre ações penais e inquéritos contra parlamentares sem isso criar algum tipo de tensão entre os poderes e sem criar um interesse midiático. E, por fim, as sessões do Supremo são transmitidas pela televisão aberta e ao vivo, o que também é uma singularidade mundial. Tem muitas desvantagens, dificulta a formação de consensos, os votos ficaram mais compridos, mas tem uma vantagem. O imaginário brasileiro e latino-americano é no sentido de que por trás de qualquer porta fechada estão acontecendo tenebrosas transações. De modo que a imagem de 11 pessoas discutindo abertamente, empenhadamente, tendo estudado a melhor solução, eu acho que é uma boa imagem para a justiça. Portanto, o Supremo tem um protagonismo grande porque tudo chega lá. Por essas razões que eu acabo de anunciar, uma Constituição abrangente, muitas ações, muitos legitimados para chegarem ao Supremo, a competência criminal e a transmissão ao vivo. As pessoas nem distinguem se você está fazendo um voto, se você está dando uma palestra ou se você está dando uma entrevista. As pessoas sempre acham que o Supremo está o tempo inteiro na mídia. Então, judicialização e protagonismo, acho que são interpretações corretas. Ativismo, não. São raríssimas as decisões ativistas do Supremo. As pessoas se queixam, não, mas o Supremo determinou que os estados e os municípios também podiam atuar na pandemia. Foi. Está escrito lá na Constituição com todas as letras. Matéria de saúde pública dá competências dos 3 níveis de governo. Depois, uma outra queixa. O Supremo mandou instalar a CPI da Covid. Está lá na Constituição. Se 1/3 dos membros da Casa Legislativa requererem a instalação de uma CPI, é um direito subjetivo das minorias. O Supremo só aplicou a Constituição. De modo que as pessoas chamam de ativista com frequência as decisões que não gostam. Mas, na verdade, não gostam do que está na Constituição. Então, esse é o primeiro ponto. Decisão ativista no Supremo que eu consideraria. Uniões homoafetivas, aliás, uma excelente decisão do Supremo, mas eu sou suspeito porque eu era advogado na época. A criminalização da homofobia, eu acho que foi uma decisão ali na fronteira, mas importante naquele contexto brasileiro. E talvez as decisões que impediram posse de alguns agentes públicos possam ser consideradas ativistas, mas nunca chegaram ao plenário.
para se definir como uma posição do Supremo. Então, esse era o primeiro ponto que eu queria dizer. É uma lenda que exista ativismo judicial. Segundo ponto, o Supremo tem um conjunto muito importante de decisões a favor da livre iniciativa. E eu fiz aqui uma listinha, não vou detalhar, a menos que vocês tenham interesse, mas o Supremo validou um programa de demissão voluntária do Banco do Estado de Santa Catarina e criou o precedente de que em negociações coletivas o negociado prevalece sobre o legislado. Eu mesmo fui o relator desse caso. Aliás, alguns aqui eu mesmo fui relator da terceirização. O Supremo derrubou o entendimento do TST de que era vedada a terceirização de atividade fim e, portanto, legitimou a terceirização. O Supremo derrubou as legislações municipais que impediam o transporte individual de passageiro por aplicativos de mensagens, como o Uber, como o Cabify, como o 99, também prestigiando a inovação contra a defesa dos interesses das empresas já estabelecidas. O Supremo conduziu um importante acordo relativamente aos planos econômicos, conciliando todos os interesses. O Supremo, no geral, validou a reforma trabalhista. Tem uma decisão do Supremo que muitos empresários se queixam de proteção da Zona Franca de Manaus, mas ali, nesse caso, é porque se não se criarem alternativas de emprego e de uma economia naquela região, você acaba incentivando o desmatamento da floresta. Acho que um pouco essa é a lógica. E ontem mesmo, eu mesmo proferi, ainda uma decisão monocrática, vai a plenário, uma decisão relacionada ao piso de enfermagem, que, a meu ver, é a favor dos trabalhadores e das empresas, porque eu acho que é preciso encontrar um modelo adequado do financiamento justo desse piso salarial. E, por fim, sobre insegurança jurídica, há duas áreas no direito brasileiro que eu acho que são desarrumadas, e não é culpa do Supremo. Uma é o direito tributário. A litigiosidade tributária no Brasil é imensa, os casos muitas vezes se arrastam e quando eles chegam ao julgamento final ou há um esqueleto no armário das contas públicas ou há um rombo para as empresas. Portanto, se há uma coisa imperativa e urgente no Brasil é a simplificação do sistema tributário, mas é a legislação que é complexa, não é, portanto, um problema da sua interpretação. E a outra área que eu considero que muitas vezes está desarrumada é a do direito do trabalho. No Brasil, você com frequência só sabe o custo de uma relação de emprego, de uma relação trabalhista, quando ela termina e vem a reclamação. E aí, aqui é um diagnóstico mais complexo. Muitos empresários não cumprem a legislação e há muita esperteza também do lado da advocacia dos reclamantes. Tem muita gente séria, muita gente boa, mas também tem muita esperteza. E nessa matéria do direito do trabalho, e aqui eu concluo, uma coisa que sempre me impressionou, ainda no tempo que eu era advogado, eu já estou no Supremo há 9 anos, foi o presidente de um grande banco e um sujeito sério, e ele me disse: eu tento cumprir rigorosamente a legislação trabalhista, eu contrato os melhores advogados trabalhistas para me orientarem e ainda assim eu tenho milhares de reclamações trabalhistas. Aí há um problema. Quer dizer, se um empresário sério, assessorado por bons advogados, procura cumprir a legislação e não consegue, ou ainda assim não consegue evitar as demandas, nós temos um problema, ou na legislação, ou na interpretação da legislação. Essa é uma questão que eu acho que traz insegurança jurídica para o empresário e precisa ser equacionado, mas não é uma culpa do judiciário em geral, nem do Supremo. Eu acho que é um problema legislativo ou eventualmente cultural. Portanto, encerrando essas questões institucionais, o Supremo não é ativista. O fato de alguém não gostar de uma decisão não significa que ela seja ativista. O Supremo, no geral, cumprindo a Constituição, que tem como um dos seus princípios fundamentais a livre iniciativa, é, no geral, a favor da livre iniciativa. E eu não acho que o Judiciário em geral e o Supremo tragam insegurança jurídica, mas algumas áreas do direito brasileiro estão desarrumadas, precisando de uma revisita. Acho que essa seria uma defesa institucional, eu penso. Ministro, eu queria pegar essa informação que o senhor colocou ali em relação ao piso nacional de enfermagem, né?
que não deixa de ter relação com essa última questão das questões trabalhistas e também com a questão de ativismo. Nós temos uma lei que passou por Câmara e Senado, foi sancionada pelo presidente e que rapidamente chegou ao Supremo. O senhor atendeu aí o pleito da Confederação Nacional da Saúde e suspendeu provisoriamente a aplicação do piso. Eu queria entender um pouco mais essa decisão. Por que o senhor tomou essa decisão? Veja, aí há questões constitucionais muito importantes. E a minha decisão foi uma decisão de 60 dias para os setores envolvidos discutirem como viabilizar, se conseguir viabilizar, a implantação de um piso na área de enfermagem. É claro que é uma categoria que prestou um serviço inestimável no Brasil, merece todo o reconhecimento e eu me associo a esse reconhecimento e acho que todo o tribunal. Quais eram os problemas constitucionais ali existentes? Porque criou-se um piso nacional, portanto, que se aplicava a todos os estados e a todos os municípios e a todas as empresas privadas, que vão dos grandes hospitais até os hospitais que são conveniados com o SUS. Quais são os problemas? Porque eu não tomei uma decisão da minha cabeça, eu ouvi muita gente, e muita gente participou e ofereceu dados e informações. Relativamente aos estados e municípios, a Constituição exige que quando você cria uma despesa pública, você indique uma fonte de custeio. Não foi indicada a fonte de custeio. Em segundo lugar, você não cria uma despesa desse vulto, mais de 5 bilhões para os estados, no meio do exercício. Existem regras constitucionais sobre o orçamento, sobre finanças públicas. Você cria novas despesas para o exercício seguinte de acordo com as receitas que você vai obter. Portanto, você não pode dizer subitamente para os estados, agora você tem que pagar mais 5 bilhões. E vai tirar da onde? Quando se instituiu o piso salarial de professores, a legislação cuidou de criar o Fundeb para financiar o piso nacional dos professores. Aí está perfeito. Portanto, no meio do exercício, criou-se para estados e municípios uma despesa de bilhões sem indicar a fonte de custeio e sem previsão orçamentária. Portanto, deve ter umas 3 ou 4 normas constitucionais violadas em relação a estados e municípios. A segunda preocupação que eu tive foi que a maior parte dos hospitais, santas casas e hospitais que são conveniados com o SUS, informaram: nós vamos ter que demitir em massa, porque estão aumentando drasticamente a nossa despesa. Em alguns casos você estava triplicando a despesa, estão aumentando, sem rever a tabela de reembolso do SUS. E, portanto, é uma lógica, é uma conta quase de padaria. Se você aumentou a despesa e não aumenta a receita, você quebra ou você gera a demissão em massa. Me pareceu um argumento bastante plausível e a Constituição também tem uma norma dizendo que o papel do Estado é a busca do pleno emprego. Se eu vejo uma política e com dados concretos me dizem que dezenas de milhares de pessoas vão ser demitidas, eu preciso levar isso em consideração. Em terceiro lugar, o direito à saúde, o SUS funcionou extraordinariamente bem durante a pandemia. E, portanto, você de repente toma uma providência que pode gerar fechamento de hospitais e uma redução drástica no quadro de pessoal, isso evidentemente pode impactar o serviço de saúde. Portanto, a minha decisão, que ainda está sujeita à ratificação dos demais ministros, levou em conta esse conjunto de variáveis, não para impedir a implantação do piso, mas para pensar se há um mecanismo de custeio, como houve em relação aos professores, para assegurar essa opção legislativa. A opção de fixar o piso
pode ser legítima, mas a não indicação da fonte de custeio faz com que fique sendo um sino sem badalo. E aí a Federação dos Hospitais já tinha orientado no sentido de descumprir, as Santas Casas dizendo que umas iam fechar e outras iam ter que demitir, a obra social da Irmã Dulce já avisou que vai fechar e, portanto, eu levei em conta esse tipo de preocupação com a saúde pública em geral. Eu, como toda a coletividade, sou muito grato a todos os enfermeiros e técnicos de enfermagem do Brasil pelo papel que desempenham e, portanto, eu sou preocupado em viabilizar e não em dizer algo no papel que não possa ser concretizado na prática. Queria aproveitar a oportunidade aqui de estar conversando com o senhor e fazer uma pergunta em relação às urnas eletrônicas, né? O senhor presidia o TSE nas eleições de 2020, quando foram registrados problemas ali, até atraso na votação. E a gente sabe das várias tentativas de ataque hacker ao Supremo, ao TSE e a outros órgãos. A população pode confiar nas urnas? O senhor tem segurança em relação Absoluta. E aí há duas coisas, há três coisas distintas, vamos dizer. A primeira foi o primeiro ponto que você observou, que foi o atraso de 2 horas na divulgação do resultado. É que as coisas boas a gente acostuma rapidamente, nós ficamos muito mal acostumados. 2 horas e no mundo inteiro, leva-se 15 dias, 1 semana, 10 dias, 15 dias para divulgar o resultado. No Brasil a gente divulga no mesmo dia e divulgamos no mesmo dia. O atraso de 2 horas foi que, seguindo uma orientação da Polícia Federal, o TSE centralizou a apuração. Antigamente, a apuração era feita nos tribunais regionais eleitorais, as parciais, e depois remetida para o TSE para fazer a conta. A Polícia Federal deu uma orientação dizendo, olha, quando você tem 27 apurações parciais, você tem 27 flancos de ataque. É melhor você centralizar isso e aumentar a segurança dessa totalização centralizada. E o TSE, então, adotou essa medida, comprou ou alugou, como funciona, um supercomputador, e o supercomputador demorou a chegar por causa da pandemia e não se conseguiu fazer exaustivamente os testes. E aí houve uma falha humana na hora, logo retificada, e, portanto, esse foi o atraso de 2 horas. Uma máquina nova e com menos treinamento do que seria desejável, porque, estão lembrados, foi em plena pandemia, as pessoas em distanciamento social, trabalhando de casa. Esse foi o problema do atraso de 2 horas. Mas 2 horas, 113 milhões de eleitores. Esse é um ponto. O segundo ponto, o sistema do TSE, como qualquer sistema informático, é passível de ataque. Qualquer um. O da XP, o da CIA, o do FBI, o do Ministério da Economia. Ninguém tem um sistema, todos os bancos, ninguém tem um sistema imune a ataques de hackers. No entanto, o sistema eleitoral brasileiro é totalmente seguro porque as urnas eletrônicas não têm nada a ver com o sistema. Elas nunca entram em rede, elas não se conectam a esse sistema. Então, como é que funciona a urna eletrônica? Desenvolve-se o programa que vai rodar na urna, que a gente chama de código-fonte. Esse programa, na minha gestão, foi aberto 1 ano antes das eleições. Todos os partidos, o Congresso, o Ministério Público, a Polícia Federal, Forças Armadas, TCU, todo mundo pode fiscalizar o programa. Ele fica aberto lá, para todo mundo entrar. Quando todo mundo está satisfeito, ninguém tem nenhuma impugnação, lacra-se esse programa, o que significa que ele, se for adulterado, ele não vai rodar. Ele vai para um pendrive e é inseminado nas 500 mil urnas via pendrive. Quando acaba a votação, esta urna, todas as 500 mil urnas, imprimem um boletim de urna. Está aí o voto impresso. Sai o impresso quantos votos cada candidato teve naquela urna. 5 horas da tarde. Ali acabou a eleição. Esse boletim é distribuído para os partidos, vai para a internet e o pendrive é retirado da urna e é enviado o resultado para o sistema. Também para a urna não entrar no sistema, vai só o pendrive e manda o resultado para a totalização no TSE. De modo que, se derrubar o sistema do TSE, ainda assim não tem como fraudar
e não tem como anular as eleições. Apenas a conta vai ser mais difícil de fazer. Por que a gente faz a conta no TSE? Porque são 500 mil sessões eleitorais, milhares de candidatos e 150 milhões de eleitores em tese. Mas a eleição acaba na hora que é impresso o boletim de urna. Só há um momento em que pode haver fraude. É no código-fonte, é no programa. Esse que é fiscalizado por todo mundo. A partir dali, não tem nenhuma possibilidade de fraude. Aí fala, mas se alguém hackear a transmissão? É uma transmissão criptografada por uma rede interna muito difícil de entrar ali. Mas mesmo que alguém entre ali, o resultado que vale é o do boletim da urna. Quando a gente divulga lá no TSE, é só conferir. E o candidato já tem, todos os candidatos conferem a sua votação. E o Congresso não aprovou a volta do voto impresso porque essas pessoas foram eleitas por esse sistema. E elas sabem que o sistema funciona e impede a fraude. De modo que, respondendo a sua pergunta, eu tenho absoluta confiança no sistema. Perfeito. Ministro, continuando ainda aqui no tema eleitoral, o senhor tem dito que, repetidas vezes aí, que não teme rupturas institucionais no país. Os ânimos continuam um pouco exaltados. O que dá, então, ao senhor essa segurança, essa confiança de que esse risco está descartado? Eu acho que nós temos 34 anos de estabilidade institucional, vamos completar o mês que vem, 34 anos de Constituição de 1988, um período de ampla estabilidade institucional, conquistamos estabilidade monetária, tivemos grande inclusão social, um pouco afetada pela recessão dos últimos anos, mas 30 milhões de pessoas haviam saído da linha de pobreza no Brasil. Portanto, a história institucional recente do Brasil é de grande sucesso. A gente não deve se hipnotizar pela fotografia de um eventual mau momento. Tem sido melhor para o Brasil. O Brasil, no período democrático, foi o país da América Latina que teve o maior crescimento de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que significa mais escolaridade, mais renda e mais longa expectativa de vida. Portanto, a gente não deve se hipnotizar pelos momentos ruins. A democracia brasileira trouxe bons resultados, apesar das dificuldades. Quando houve o golpe de 64, lá atrás, e eu utilizo a palavra golpe, porque o presidente foi destituído por um mecanismo que não estava previsto na Constituição, só há um nome para isso, que é golpe. Depois alguém pode dizer, não, mas teve apoio das classes produtoras, teve apoio da classe média, teve apoio da imprensa, cada um pode ter a visão que quiser. Mas se a sucessão presidencial não foi feita pelo modo previsto na Constituição, o nome disso é golpe. Portanto, no golpe de 64, você tinha um quadro, eu diria, grave de instabilidade no país. Você tinha as classes produtoras amplamente apoiando uma ruptura. Boa parte da classe média apoiava. Eu tinha acabado de mudar para o Rio, sou de Vassouras, mas eu me lembro, eu era bem criança, morava ali em Copacabana, me lembro das pessoas jogando papel picado em cima das tropas que estavam passando lá embaixo. Então, boa parte da classe média apoiava. A imprensa amplamente apoiou, todos os jornais fizeram editorial no dia 1º de abril, dia 2 de abril, a favor do movimento. Havia a questão de quebra da hierarquia nas Forças Armadas, que é uma situação institucionalmente relevante. Os Estados Unidos apoiaram. Eu olho o quadro brasileiro e não vejo nenhum desses elementos. Temos uma sociedade civil mobilizada, temos uma imprensa livre e independente e duramente crítica. As classes empresariais sabem que um golpe traria grande desprestígio internacional para o Brasil e problemas, eu penso, de acesso a mercados. Acho que a classe média, de uma maneira geral, gosta do regime democrático. Os Estados Unidos já disseram que não apoiam. Portanto, eu não vejo nenhuma condição real para o golpe. Já pode ter um inconformismo aqui, e acho que as próprias Forças Armadas viveram todas as circunstâncias do regime militar, pagaram o preço, tiveram um desempenho, eu diria, exemplar ao longo do período democrático, e acho que elas não gostariam de serem envolvidas numa aventura autoritária.
Ministro, eu queria seguir aí numa questão eleitoral. O senhor sabe, está difícil mudar desse assunto, é um ano muito importante para o Brasil. Em 2018, acho que foi a primeira grande eleição no Brasil em que a gente teve o fenômeno das fake news, por conta de aplicativos de distribuição em massa, etc., né? E o senhor, enquanto presidente do TSE, tomou medidas enérgicas em relação a fake news. O senhor acha que a gente evoluiu desde então? A gente aprendeu? O que ainda precisa avançar em relação a esse tema? Não, eu acho que o mundo, Raquel, foi surpreendido pelas fake news em alguns processos históricos. No Brexit, no Reino Unido, em que elas tiveram um papel decisivo. Nas eleições americanas, tiveram um papel decisivo. E depois, nas eleições de 2018, tiveram também um papel importante, tanto os disparos em massa, quanto a circulação de notícias fraudulentas. Mas acho que nós aprendemos muito ali em 2018. Fomos aprendendo ao longo do caminho. A ministra Rosa Weber era presidente, ela começou já constituindo uma comissão de enfrentamento à desinformação, que foi uma iniciativa pioneira, mas nós estávamos aprendendo. É porque nós todos desenvolvemos nos últimos anos um novo vocabulário, que inclui fake news, mas mesmo os aplicativos todos que passaram a existir e as plataformas tecnológicas, quer dizer, Facebook, Instagram, TikTok, isso não faz parte da nossa vida, Vera, pelo menos não da nossa. Isso é tudo novidade. E depois a importância que o WhatsApp passou a ter, agora o Telegram. Então, foi um aprendizado. 2018 foi um aprendizado. Acho que a ministra Rosa teve a iniciativa importante de montar uma comissão de enfrentamento à desinformação. Nós aprendemos naquele momento. E aí, depois, para 2020, nós já sabíamos muito mais. E eu mesmo já trouxe gente jovem que entende disso mais do que a gente. E fiz contato. E as plataformas também tiveram uma mudança de atitude, uma change of heart, eu diria, porque em 2018 elas eram muito reticentes. O discurso eu sou apenas a avenida por onde passa a informação. Eu não quero ser censora privada e, portanto, tudo passava. E depois veio a percepção de que você tem que ter algum tipo de regulação, porque senão aquilo vira um espaço para terrorismo, para ataques à democracia, para pedofilia, tem que ter algum tipo de controle. E aí nós fizemos minuciosos acordos de parceria para as eleições de 2020 com todas as plataformas importantes no Brasil e uma parceria customizada, sobretudo para enfrentar o que todos nós aprendemos na época, chamava-se comportamentos coordenados inautênticos. Porque o pior na plataforma não é a mentira em si, que já é ruim o suficiente. É a amplificação da mentira. E, portanto, criam-se estruturas de robôs, de perfis falsos, de perfis repetidos e de trolls, que são mercenários que você contrata para amplificar artificialmente uma notícia. E aí, com isso, você afoga a notícia verdadeira que você não quer que apareça e você amplifica a mentira que você quer que apareça. Se uma pessoa com seus 20 seguidores disser que querosene cura a Covid, é ruim, atinge 20 pessoas. Mas se essa notícia for amplificada para milhares de pessoas, você tem um problema de saúde pública. Então nós aprendemos. Caminante não hay camino, se hace camino al andar. Nós aprendemos que esse era o maior problema. Então os nossos acordos eram para, por meios eletrônicos, com algoritmos, enfrentar os comportamentos inautênticos. E criamos também canais diretos de comunicação com as plataformas para nós podermos imediatamente dizer que está sendo veiculada uma mentira. Mas eles não precisavam acreditar na gente. Então nós fizemos parceria com todas as agências checadoras de notícias. Então saía a mentira, Mariana Oliveira era a nossa assessora de comunicação social, a gente monitorava a rede social, monitorava a imprensa, saiu uma notícia fraudulenta, a gente mandava para os checadores, eles checavam as notícias, nós imediatamente desmentimos e aí nós tínhamos um acordo com todas as companhias telefônicas, criamos uma página chamada Fato ou Boato na página da Justiça Eleitoral, cujo acesso era gratuito, sem descontar do pacote de dados do usuário.
Então, nós desmentíamos na página fato ou boato e conseguimos que as plataformas dessem visibilidade ao desmentido. Agora, a gente só pôde fazer isso para a proteção do sistema eleitoral, para dizer que era isto, e, eventualmente, para a proteção da democracia. Não tem como você fazer isso para proteger fake news de um candidato contra o outro. Isso o candidato tem que ter a iniciativa de procurar a justiça eleitoral. Nós conseguimos minimizar as fake news em relação ao sistema eleitoral. E sempre lembrando que o presidente começou a atacar as urnas depois das eleições. Foi no primeiro semestre de 2021 que houve esse problema, enfim, que eu acho que nós também conseguimos equacionar e evitar o voto, a volta ao voto impresso. De modo que nós aprendemos e montamos aqui uma operação de guerra contra as fake news e o nosso know-how está se aprimorando. E, portanto, agora o ministro Alexandre é o presidente, também trouxe gente qualificada e acho que nós estamos para enfrentar as fake news. Então, o sistema, e eu tive visitando os bancos e a Febraban, que são o setor mais atacado, para aprender um pouco o know-how para a defesa do sistema. Fizemos uma licitação inspirado no que aprendemos. Então, nós fizemos o máximo para proteger o sistema. Vão tentar derrubar? Vão, não tem nenhuma dúvida. No dia das eleições em 2020, tentaram. Chama-se ataque de negação de serviço. Entram centenas de milhares de tentativas de acesso simultâneo para ver se o sistema cai. Não caiu. Portanto, nós estamos tentando evitar ou neutralizar os ataques. Mas eu tranquilizo a população de que se o sistema cair, mesmo assim não tem como comprometer o resultado eleitoral. Perfeito. Ministro, para encerrar aqui, eu queria voltar. O senhor falou que não teme, não vê as condições para um golpe hoje, mas esse clima de intolerância que é no mundo todo, não é? Então, desde a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, o assassinato do primeiro-ministro do Japão, o Shinzo Abe, agora, recentemente, né, na semana passada, a tentativa de assassinato da vice-presidente Cristina Kirchner, e aqui um clima também de bastante tensão, né? O senhor acha que esse clima de violência é preocupante para essas eleições? O senhor vê esse clima de violência como um problema crescente? Acho que há um fenômeno mundial e há um fenômeno brasileiro. Até alguns anos atrás, talvez 30 anos atrás, pouco mais, havia uma internacional comunista. Portanto, você tinha uma articulação mundial de esquerda. Agora isso se inverteu. Hoje em dia você tem uma articulação mundial de extrema-direita, que não é o pensamento conservador, que é um pensamento legítimo dentro do espectro político. Quando eu digo extrema-direita, são os grupos não conformados com a democracia, com o pluralismo, com a diversidade na sociedade. Isso aconteceu no mundo, aconteceu na Hungria, aconteceu na Polônia. Tem um livro muito interessante chamado Twilight of Democracy, da Anne Applebaum, traduzido em português para Crepúsculo da Democracia, e ela era uma conservadora, militante anticomunista, o marido dela era polonês, e ela narra como o pensamento conservador foi sendo capturado pela extrema-direita e como a extrema-direita passou a se valer da difusão de mentiras deliberadas e de teorias conspiratórias no seu projeto de chegada ao poder. De modo que na Polônia aconteceu isso, na Hungria aconteceu isso, na Itália aconteceu isso. Ela descreve os diferentes países. Na Itália tem um outro livro chamado Engenheiros do Caos que descreve esse processo na Itália. Então houve uma onda de radicalização à direita, como talvez em outra época tenha havido uma onda de radicalização à esquerda. E esse discurso vem com intolerância, vem com agressividade, vem de uma forma muito belicosa e que inclui muitas vezes a defesa de armas e de generalização do uso das armas. Aconteceu nos Estados Unidos em ampla medida também sob Trump. Então há um fenômeno mundial, sim, do surgimento de uma visão
mais intolerante da vida, misógina, homofóbica, muitas vezes racista, frequentemente antiambientalista. Esse é um fenômeno mundial. O Brasil é um país onde nós temos um problema de violência, ponto, antes de adjetivá-la como política. O Brasil é o país que tem as maiores taxas de homicídio, de mortes violentas no mundo. E isso nós precisamos enfrentar. Esse é um problema grave, está associado às vezes à criminalidade comum, frequentemente ao crime organizado e muitas vezes à política de drogas que se pratica no país, que eu acho que a gente tem que revisitar em algum momento, seja para reprimir, seja para legalizar, mas o que a gente está fazendo não está dando certo. Mas essa não é a nossa conversa aqui. Então o Brasil tem um problema de violência, ponto. O Brasil tem um problema de violência de gênero, ponto, antes de adjetivar como política. Quando a violência do país e a violência de gênero se somam à intolerância política e à radicalização política, aí você passa a ter um fenômeno novo que é a violência política. Às vezes é uma violência física que se manifesta em agressão ou em homicídio, às vezes é uma violência psicológica que frequentemente recai sobre mulheres e muito comumente sobre mulheres negras, embora um caso muito típico não envolvesse uma mulher negra, que foi no Rio Grande do Sul, um personagem político importante, simplesmente desistiu por não querer mais conviver com um tipo de ameaça psicológica a ela, a filha, e portanto, a violência adjetivada de política, ela decorre da radicalização, mas se soma a um contexto de um país que já era violento. Portanto, nós precisamos combater a violência política simultaneamente à violência geral que nós temos no Brasil. É um problema, certamente, e que precisa ser equacionado. O TSE tem feito campanhas, eu mesmo na minha gestão fiz uma campanha que achei muito bonita, conduzida pro bono pela Camila Pitanga, que foi, primeiro fizemos uma campanha com ela por mais mulheres na política e depois fizemos uma campanha contra a violência de gênero na política e como as mulheres são julgadas por critérios diferentes dos homens. E aí, quando você está lidando com um homem, você discorda da ideia dele. Nas mulheres você olha para o corpo, para a vestimenta, para o cabelo, para características e usam isso como uma forma de desqualificação muitas vezes e é preciso enfrentar essa cultura machista em que fomos todos criados de 2 pesos e 2 medidas e incorporar as mulheres. Eu perdi muito tempo na minha gestão discutindo esse negócio de voto impresso e lidando com a pandemia, quando eu queria ter conseguido pelo menos 30% de mulheres nos órgãos dirigentes partidários e levar à discussão de que tem que ter uma reserva de vagas no parlamento para mulheres. O mundo já começa a praticar a paridade e nós temos apenas 15% de mulheres no Congresso. Eu acho que a ampliação da participação feminina também vai diminuir esse tipo de violência política por trazer outra visão e outro tipo de atitude e de comportamento. De modo que a minha defesa de mais mulheres na política é não só uma questão de justiça de gênero, mas também acho que é uma questão de interesse do país, de mudar determinados padrões de conduta. Ministro, interessante o senhor ter falado sobre essa questão das mulheres, porque nós tivemos na Expo a Theresa May, a ex-primeira-ministra britânica, e ela falou exatamente como o fato de ela ser mulher, as pessoas prestavam atenção na questão de roupas, etc. Então, vê que não é só aqui, né? Não, isso é mundial. Queria agradecer ao senhor pela oportunidade, pela conversa. Obrigada por conversar com os nossos ouvintes, espectadores e etc. A gente tem uma audiência muito grande entre os investidores no mercado financeiro, então acho importante a gente ter esse canal de comunicação aí. Obrigado, é um prazer. Obrigada. E para vocês, eu agradeço, peço que vocês curtam o canal, nos acompanhem também nas redes sociais e no nosso site. Obrigada.